Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série Criando o Seu Primeiro Jogo, e nesse vídeo nós vamos fazer os coletáveis. Nós vamos começar a gerenciar o spawn desses coletáveis aqui e quando o jogador tocar nele, ele vai ser coletado, beleza? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal porque isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e o canal cresça ainda mais, beleza? Então bora lá, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar aqui os pontos aonde os tesouros podem ser spawnados. Eu vou fazer isso de forma aleatória, então a cada local aqui, cada ponto ele vai ser sorteado e aí o tesouro vai aparecer em um único local. E aí depois a gente pode deixar isso mais legal também. Então eu vou vir aqui em Workspace, dentro do mapa eu vou criar uma pastinha que vai se chamar, vou pegar aqui ó, Folder, e eu vou chamar ela de Spawn Point ou Treasure, pode ser Treasure Spawns, beleza? Então vai ser aqui os pontos aonde o tesouro ele pode aparecer. E aqui dentro eu vou criar uma parte bem simples. Então eu vou criar aqui ó, uma parte e eu só vou definir o tamanho dela para 1, vai ser um quadradinho perfeito. E aqui eu também, para ficar mais fácil de visualizar, vou colocar ela vermelha. Então aqui está o nosso spawn. Esse vai ser o nosso spawn. Algumas coisas que eu preciso fazer aqui. Vou tirar o Can Collide e eu também posso tirar o Can Touch, então acho que não preciso dele. E eu também vou colocar ele como Anchor. E eu vou tirar a sombra, né? Porque ele não vai ser visível dentro do nosso jogo. Então eu vou vir aqui, ó, Cast Shadow e vou tirar isso também. Então ele vai ficar desse jeito aqui. Acho que ele não ficou bom, vermelho, então vamos trocar aqui a cor dele para, sei lá, oceano, esse azulzinho aqui. E aí eu vou colocar quantos pontos eu quiser. E aqui eu só vou trocar o nome para Spawn Point, só para ficar melhor aqui de ver. Então eu vou ter um aqui, vou dar um Ctrl D, vou pressionar o 2, vou puxar ele para o lado. E aí você pode colocar quantos você quiser. Vou deixar assim, ó. Então vamos colocar mais um. Beleza, vou ter esses 6 pontos aqui. Então ele vai poder nascer em algum desses pontos aleatórios. E aí quando ele for coletado, um novo ponto vai ser selecionado para poder disparar o nosso tesouro, beleza? Então vamos começar a fazer isso aqui agora. Quando que isso vai acontecer? Quando a nossa partida começar. Então eu vou ter que vir aqui dentro do meu Service, dentro do Match Service, eu vou precisar encontrar algum local aqui dentro, ó, dentro do loop da minha partida, aonde vai começar a spawnar. No caso, o spawn ele vai começar aqui, ó, quando a partida começar, que ele vai estar em match, eu vou chamar o meu serviço aqui. Para manter a organização, eu vou criar um novo serviço, que vai ser o nosso Module Script. Então, Module Script aqui, ó, vou criar um novo e eu vou chamar ele de Treasure Service, beleza? Então, esse vai ser o serviço que nós vamos criar. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer é chamar aqui os serviços que eu vou precisar. Então eu vou chamar o Server Storage, que é onde eu vou deixar os meus assets de tesouro. Então eu vou chamar aqui Server Storage, desse jeito. E aqui eu vou chamar o Players, que eu também vou precisar dele. Então Players, desse jeito. E aqui eu vou chamar ele de Treasure Service, que vai ser o meu serviço. Agora, o que eu preciso fazer? Vou criar uma função que vai ser chamada, que vai ser, por exemplo, Start, para ele começar a gerar esses tesouros e o Stop para ele parar quando a partida terminar. Então, já vou deixar isso pronto também. Vamos fazer aqui, ó, Function, Treasure, Service.Start, e aí eu vou passar o mapa, que eu não sei qual mapa vai ser, né? Depois, se você quiser deixar ele aleatório, então eu vou deixar ele aqui, ó, o map desse jeito, e eu também vou fazer o Treasure Service.Stop, que aí eu vou parar, né, eu vou parar a geração aqui deles. Acho que eu escrevi errado. Treasure, beleza. Então aqui só pra gente ver, ó, vou fazer um print, eu vou colocar Start e Stop. E agora eu já posso chamar ele dentro do meu Match Service. Então vamos vir aqui em cima, vou chamar o meu modelo, o meu serviço, desculpa. Então vamos vir aqui, ó, local, server script, service. Vamos pegar ele aqui porque ele está dentro do server script e eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui, ó, local, treasure, service. E aí para carregar um módulo eu preciso usar o require. Então require server script service.treasure service. Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Aqui, quando ele fazer o teleporte dos jogadores, eu dou o start, passando o nosso map. Eu já tenho o map aqui, eu não me lembro. Deixa eu ver. Tenho o map, beleza. E aqui, quando ele terminar a partida, que logo aqui, eu vou dizer o seguinte, vamos dar até um espaço aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Quando a partida terminar, eu vou fazer o seguinte, treasure.stop. Basicamente é isso que a gente precisa.
Vamos ver se vai funcionar. Vou dar um play no jogo e ele tem que aparecer aqui pra gente, ó. Começou a partida, ele deu start e agora eu não me lembro quanto tempo, ó. Beleza, ele parou. Então aqui ó, a partida terminou, ele dá o stop e aí se a minha partida começar novamente, ele dá o start novamente. Então aqui ele já está funcionando. O que está faltando? Está faltando criar realmente o nosso tesouro. Para criar esse tesouro, nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma coisa bem simples, que vai ser uma parte. Eu já até deixei ela criada aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vamos vir aqui, vou colar ela aqui, ó, que vai ser esse bloco verde. Basicamente é isso. Vai ser um bloco verde e aqui ele tem, ó, Cast Shadow está habilitado, você pode desabilitar se você quiser. O importante aqui é o seguinte, ele precisa tá com King Collide como falso, e eu só deixo o touch, porque o jogador ele vai passar, né, ele vai atravessar ele aqui, e eu também preciso deixar ele ancorado, beleza? Ele tem que estar ancorado, porque senão ele vai cair, porque ele não tem a colisão, né? O King Collide ele acaba atravessando o chão. Então é esse cara que eu vou usar. E aí o que eu vou fazer? Vamos vir aqui ó, no nosso Server Storage, que eu vou guardar ele, só o servidor vai ter acesso a esse cara para ele poder criar. E eu vou chamar aqui essa pastinha de Assets, beleza? Então são os modelos que nós temos aqui. No caso eu vou deixar o nome dele como Treasure, mas depois a gente pode ter outros tipos de tesouro. Então eu posso ter o tesouro 1, o 2, o 3 com valores diferentes, etc. Mas por enquanto vamos deixar simples aqui e eu vou deixar ele aqui dentro. Agora o que a gente precisa fazer? Vamos voltar aqui ó, no Treasure Surface e vamos começar a fazer o Start, que vai ser o seguinte. Primeira coisa, eu preciso pegar os pontos que eu tenho de spawn dentro do meu mapa, que são, no caso, esses aqui. E aí, como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui e vou fazer local, e eu vou chamar de spawn folder, e aí eu vou fazer o seguinte, dentro do mapa, eu vou procurar, vou fazer um find first child, pelo nome que eu quero, que no caso é treasure spawns, beleza? Então, spawns. Desse jeito, tem que ser exatamente esse nome que está aqui. Então aqui eu já tenho a minha pasta, e aí o que eu vou fazer? Se ele não tem esse cara, então eu vou fazer o seguinte, ó, se ele não tem o spawn folder, eu vou fazer um warning aqui e eu vou dizer que não encontrou. Então eu vou dizer pasta não encontrada, beleza? E aí se você tiver digitado errado, ele vai te mostrar e aqui eu vou retornar porque o código não pode ser adicionado. E agora é o seguinte, eu vou precisar guardar cada uma dessas posições. E no caso eu não preciso da parte em si, eu só preciso da posição. Porque eu só vou usar a posição. A parte em si ela vai ficar escondida depois. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima e eu vou criar uma tabela que vai ser o seguinte. Vai ser, o nome dela pode ser spawn positions. Então positions, assim, vai ser uma tabela. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um loop dentro do spawn point. Eu vou fazer um loop dentro do meu spawn folder. E eu vou pegar todos os filhos. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a minha pasta. Todos os filhos são esses caras aqui. E aí o que eu vou fazer? A primeira verificação é que pode acontecer de eu ter outros objetos aqui dentro. Então eu posso ter outra pasta, posso ter uma configuração, posso ter outras coisas que não são relacionadas à posição em si. Então eu preciso verificar isso também. E eu vou fazer o seguinte, se o meu spawn point não for uma base part, ele vai ser ignorado. Então continua e vai para o próximo. Aí sim, se ele for uma base part, eu vou adicionar ele lá dentro do meu spawn positions. E eu vou fazer spawn positions e aqui eu vou passar spawn point.cframe.position. Então aqui agora o que eu estou fazendo? Estou guardando a posição de todos esses caras aqui para eu poder usar daqui para frente. E aí o que eu vou fazer agora? Só para a gente testar, ó, vou dar um print spawn positions. E aqui a gente vai ter um pequeno probleminha. Olha só, vou dar play no jogo. E aqui no caso eu tenho 6. Né? Então ele vai me mostrar aqui que eu tenho 6 spawns. Beleza, a partida terminou. E ela vai começar de novo. Ó. Então vamos esperar ela começar de novo. Começou de novo e agora eu tenho 12. Por que isso está acontecendo? Porque eu não estou limpando aquela lista, aquela tabela. Então eu preciso limpar ela também. Então toda vez que ele começar, né, que ele executar esse start, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que ele sempre comece vazio. E aí você pode fazer assim, ó, table.clear para limpar uma tabela e eu passo qual tabela eu quero limpar. Então agora ele vai sempre limpar, antes dele adicionar os novos pontos, ele vai sempre limpar ela. Então isso aqui é muito útil e é muito importante também. Então agora que nós já temos os pontos, eu posso começar a geração desses tesouros. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma função interna, que ela só vai ser acessada por esse módulo aqui. Eu vou chamar ela de generate, beleza? Então vocês generate
com o G maiúsculo. E aí o que eu vou fazer? Vou criar ela aqui em cima. Vai ser local function, que é uma função local, generate, e eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é ver se eu tenho realmente os meus spawns. Então eu vou fazer o seguinte, se para ver o tamanho de uma tabela eu posso fazer assim, ó, spawn positions igual a 0, quer dizer que eu não tenho nada. Então eu vou fazer o seguinte, ó, nenhum, vou colocar aqui, ó, nenhum spawn encontrado. E aí ele retorna porque ele não vai poder criar nenhum porque não tem nenhuma posição. Isso não deve acontecer, mas se acontecer, ele vai fazer isso daqui. Agora eu preciso pegar uma posição aleatória, porque eu não quero ficar sempre spawnando os objetos em pontos específicos ou com uma ordem, porque senão os jogadores vão acabar decorando isso. Então o que eu vou fazer? Local, handle, position, e aí eu vou sortear uma posição aleatória. Ele já até completou para mim. E o que isso quer dizer? Ele faz o seguinte, ele pega a minha tabela e ele vai fazer um número aleatório entre 1 e o tamanho da minha tabela. No caso, aqui eu tenho 6, então ele vai sortear um número aleatório entre 1 e 6. Sempre entre 1 e 6, e aqui por isso que a gente coloca desse jeito, porque se eu quisesse colocar mais ou menos pontos, ele sempre vai pegar o tamanho real da minha tabela. Então aqui ele vai sempre sortear um número aleatório. Pode acontecer de vir um mesmo número repetido 2, 3 vezes, mas isso aqui garante que ele não tem uma sequência. Vai ser sempre realmente aleatório. Então vamos lá, a primeira coisa que eu já tenho, que é a posição, e agora eu preciso clonar o tesouro. Para clonar o tesouro, eu vou precisar pegar minha pastinha de assets. Então eu vou fazer aqui, ó, assets, está dentro do server storage.assets. Beleza. Por enquanto, como ele é fixo e eu só tenho um, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um valor, que vai ser o nosso current treasure, que vai ser, no caso, o que eu tenho hoje, né? Eu vou spawnar um de cada vez, vai ser sempre um por vez, e nesse caso eu vou armazenar ele aqui. Então o que eu vou fazer? Current treasure vai receber o asset.treasure, clone. Então clonei a nossa parte que está aqui dentro, essa daqui. E agora eu vou adicionar ela em algum lugar, né? Eu preciso salvar ela em algum lugar. E aí eu vou colocar ela dentro do workspace mesmo, para ficar mais fácil. Então, current.parent workspace. Beleza? Basicamente é isso que a gente vai fazer. E aí, agora a gente precisa fazer a conexão desse cara. Mas por enquanto, olha só o que vai acontecer. Aqui a gente vai ter um pequeno probleminha, ó. Vou dar play no jogo, só pra gente ver o que vai acontecer, ó. Ele vai começar, vamos ver, ó. Ele não ficou na posição exata que eu queria. Então eu preciso ajustar isso também. E é um ajuste bem simples. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, pegar a altura a metade da altura do meu tesouro. No caso, se eu vier aqui e olhar, ele tem 3, então eu sei que é 1.5. Mas vamos supor que você tenha outros tesouros com tamanhos diferentes. Então por isso que não é bom a gente utilizar esses valores mágicos. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso da metade da altura dele. Para pegar isso, eu vou criar uma variável que vai se chamar half height, ou seja, metade da altura. E aí eu vou fazer essa conta aqui, ó. Current.size.y dividido por 2. Então eu sei que aqui, ó, o y sempre vai ser a altura, então dividido por 2 eu tenho a metade, beleza? Então é isso. Agora o que eu preciso fazer é ajustar a posição dele. Então eu vou fazer current treasure.cframe e aí eu vou criar um novo cframe para ele, uma nova posição baseado nessa posição aleatória que eu tenho aqui. Então eu vou fazer new e aí o x e o z não mudam, eu vou deixar ele sempre naquela posição. O que eu quero mudar é o y para a altura do meu objeto. Então eu vou fazer handlePosition.x, half height, que no caso é a metade da altura que eu tenho aqui, e depois disso eu faço o handlePosition.z, beleza? Basicamente é isso daqui. Agora ele deve ficar certinho. Só para a gente manter isso daqui, para a gente poder visualizar melhor, eu vou colocar aqui mais tempo, por exemplo, 30 segundos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Voltei aqui, ó, spawnou, agora sim, ó, agora ele está certinho na altura do chão, ó, tá vendo? Então agora nós já temos ele aqui e o que está faltando é a colisão, detectar a colisão, se algum player colidiu com esse cara para ele poder ser coletado e também poder ser criado o próximo. Então como que eu vou fazer isso? Primeira coisa é pegar o meu current treasure.touch. Então eu vou fazer aqui, ó, touch. O que isso quer dizer? Que é quando algo encosta. Então quando algo encosta nesse objeto, ele vai disparar um evento pra gente. Qual evento? Esse evento aqui, ó, connect. Então eu vou me conectar nesse evento e ele vai passar o que colidiu. Então é esse cara que eu vou utilizar para poder fazer as verificações, porque pode ser que algo que não seja um jogador
colidiu com ele também. Então pode ser o chão, pode ser uma parede, pode ser qualquer coisa. Então preciso fazer algumas verificações aqui. Então como que eu vou fazer isso? Vou passar a minha função recebendo esse other part, que ele sempre vai ser um base part. Vou deixar ele aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: verificar se isso realmente é um player. Então eu vou fazer local character e aí eu vou fazer otherPart.parent. Por quê? Dentro do player, deixa eu pegar aqui, ó, o player. Vamos pegar aqui um avatar. Deixa eu pegar aqui, cadê? Como que eu adiciono? Ah, tem que estar aqui. Então vamos vir aqui, ó, avatar, rig builder, vou colocar qualquer um aqui, ó, beleza. Então eu tenho aqui esse personagem. Dentro dele, eu tenho todas essas meshes ou base parts, tanto faz. Esses caras que são detectados durante a colisão. E o pai dele sempre vai ser o character. No caso, esse rig aqui. Por isso que eu estou chamando ele direto de character, porque ele sempre vai ser o character mesmo, se for válido. Só que isso daqui não é suficiente. Então eu vou fazer o seguinte: se não tem o character, retorna porque não é válido. Aí agora eu vou fazer uma segunda verificação para ver se esse character realmente é um player. E se eu consigo pegar esse player. Então eu vou fazer local player. Vou pegar o serviço de players e aí ele já tem uma função pra gente, ó, get player from character. E aí eu passo o character aqui. E aí eu vou verificar. Se ele não conseguiu pegar o player, eu retorno, beleza? Basicamente é isso que eu vou fazer. Agora eu vou dar um print aqui, ó, coletado com sucesso. E olha só o que vai acontecer. Vou dar play no jogo. Vamos vir aqui, vamos lá esperar ele começar a partida. Ó, começou a partida, eu vou vir aqui correndo, ó. E olha o tanto de vezes que ele está coletando esse único objeto. Então aqui, ó, quando eu passo, eu bato nele, ó, cada vez que ele bate, ele está pegando aqui uma colisão. E não é isso que eu quero. Então eu quero garantir que esse evento só seja disparado uma única vez. Para a gente fazer isso, eu vou usar duas coisas. A primeira vai ser um debounce, então local debounce, que é basicamente uma variável de controle para detectar se esse cara já colidiu com alguém ou não. Então o que eu vou fazer? Aqui em cima, logo de cara, eu vou fazer o seguinte: se o debounce for verdadeiro, ele retorna e essa colisão não vai ser mais, como que eu posso dizer? Ela não vai ser mais válida. Eu não vou conseguir coletar o mesmo item duas vezes. E logo aqui embaixo, se todas as verificações que eu fiz estão corretas, se realmente eu tenho um character, se realmente é um player, eu vou colocar o debounce igual a verdadeiro. Esse é o primeiro ponto que eu preciso fazer. O segundo ponto aqui, que é bem importante também, é o seguinte: isso daqui, pensa nisso daqui como se fosse uma porta. Então, cada vez que eu crio essa conexão, ele deixa uma porta em aberta para mim. Então, o que eu preciso fazer? Quando esse item for coletado, eu preciso fechar essa porta também. E aí eu vou vir aqui e eu vou salvar, vou criar aqui em cima, na verdade, ó, uma outra variável de controle, que vai ser o connection, beleza? Pode ser o nome que você quiser, eu vou usar connection aqui para ficar mais fácil. Por quê? Porque eu estou me conectando a esse evento do touch. Então, aqui ele vai retornar para mim essa conexão. Então eu vou deixar ela aqui salva. E aí o que eu vou fazer com essa conexão? Vou desconectar ela. Então quando ele for coletado, debounce foi igual a verdadeiro, cara, eu não quero que esse código que está aqui dentro seja executado novamente. Então eu vou pegar o meu connection, desconnect. Pronto, beleza. Então agora ele só vai poder mostrar esse print uma única vez. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos vir aqui. Beleza, ó, tô aqui. Vamos correr. Bati, ele só me mostrou uma vez, ó. Se eu tento passar aqui duas vezes, três vezes, ó, ele não vai me mostrar mais. Então esse é o primeiro problema que a gente já conseguiu resolver. O segundo problema é mostrar um outro tesouro. Então como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente vou chamar a minha função novamente. Então eu vou vir aqui, ó, generate, e eu vou chamar ela novamente aqui. Então agora ele vai ficar mostrando, na verdade aqui tem um outro problema que eu acabei esquecendo, que é o seguinte: agora ele vai mostrar, ó, coletei, ele me mostrou outro, mas não destruiu esse. Então a gente precisa destruir esse também. Então vamos vir aqui e eu vou fazer o seguinte: current treasure, destroy. Acabei esquecendo disso daqui. Então agora ele, sempre que um objeto for coletado, ele vai coletar e destruir, e aí depois ele vai pegar o próximo. Então vamos vir, ó. Coletei, ó, saiu aqui também, e agora eu já consigo ficar coletando e eu sei exatamente aqui, ó, quando que o objeto foi coletado. Então agora, por exemplo, se eu quisesse saber quem que coletou para adicionar moedas, que é um próximo passo que a gente vai fazer, eu posso passar o player aqui, ó, e eu sei exatamente quem que coletou. Então se eu vier aqui correndo, tem dois players, o primeiro que bater vai ser o que coletou e vai ganhar os pontos, beleza? Então agora nós já temos aqui o nosso sistema de colisão aqui com os coletáveis, e no próximo vídeo nós vamos fazer as outras partes, que é adicionar pontuação,
que é adicionar um feedback legal e também até colocar um modelinho mais legal aqui também, beleza? Então esse vídeo aqui, se ele bater 100 likes, 50 likes, não sei, 50 likes, eu vou trazer o próximo vídeo dessa série, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.